Quem conhece o biscoito tareco? Tareco aqui em Minas, porque na Bahia é conhecido como biscoito paciência. O tareco pode ser feito na frigideira, como panqueca americana, pode ser feito no forno, como biscoito crocante. Existem inúmeras receitas de tareco, mas sempre com gostinho de receita da vovó. Em busca dos sabores mais clássicos de Minas, a equipe do Sabor e Afeto viajou para o norte do estado e foi até a cidade de Grão-Mogol. No programa de hoje, você vai aprender o passo a passo para fazer o famoso biscoito tareco. Está começando o nosso Sabor e Afeto. Sabor leve e fácil de fazer para o café da manhã, para o lanche da tarde, para receber uma visita, o tareco é uma ótima pedida. Aliás, oferecer merendas com quitandas variadas, incluindo o famoso biscoito tareco, é uma tradição bem mineira. Minha família, né, catarinense, meus avós, né, vieram nessa leva de estrangeiros que vieram para o Brasil e meu pai veio para cá logo que casou. Então a minha principal referência foi sempre uma cultura de pães, de bolos. E quando eu vim para Minas, né, quando eu nasci em Minas, nasci em Minas e aqui a gente não via esse hábito de fazer pães, né? E muito mais era pão de queijo, broinha, bolos de milho, essas coisas todas. Mas o meu referencial era sempre a minha avó, né, que fazia muitos pães. E isso acabou me levando para a gastronomia mais tarde. Hoje eu trabalho mais com essa parte de panificação e de confeitaria. Eu fui aprender a ser mineira, acho que com 10 anos mais ou menos. Porque minha família era, né, meus pais catarinenses, e nessa leva que meu pai chegou aqui em Minas, chegaram muitos catarinenses, porque foi a implantação das empresas de produção de carros, né, na região ali de Betim e Contagem. Então, os amigos dos meus pais eram muitos catarinenses que vieram juntos. E aí, depois com a escola e tal, você vai frequentando a casa dos seus amigos e algumas coisas me chamavam a atenção que hoje, depois de adulta, eu consigo compreender. Eu tomava leite com um pinguinho de café, porque é isso que se toma em Santa Catarina, você toma mais leite do que café. Aqui em Minas a gente toma café puro. Então eu chegava na casa dos meus amigos, as pessoas falavam, vamos tomar um café? Aí eu sentava na mesa esperando aquele leite quente, né, e só chegava café. Eu ficava assim, por que as pessoas não servem leite, né? E depois, com o tempo, você vai entendendo a questão da cultura, por que se toma só café aqui em Minas, e não se toma tanto leite, e por aí vai. Em qualquer lugar do Brasil, tirando Minas, o mercado ou onde vende as coisas é chamado de quitanda. Para a gente, quitanda é aquilo que a gente coloca na mesa e acompanha o café. Essa relação nossa de quitanda, para a maioria das pessoas, é completamente diferente. Eu lembro de uma amiga minha que era nutricionista, e estava conversando com uma pessoa, falou assim, que eles estavam discutindo questão de dietas e tal. Ela falou, olha, eu gosto de comer quitanda de manhã. E ela falou assim, não, que ótimo, né, uma quitanda, verdura, fruta, essas coisas de manhã. Ela era paulista, então a relação dela de quitanda era onde vende as verduras. E ele estava conversando com o mineiro, as quitandas não é isso, a nossa relação com quitanda é tudo aquilo que acompanha um café, né, seja de manhã ou no final da tarde. Os doces e os queijos, eles já entram no momento mais recente de Minas, né? E as roscas a mesma coisa. Uma boa definição é tudo aquilo que acompanha café, menos o pão. Por que o pão não entra nessa definição de quitanda? Porque, na verdade, a produção de farinha de trigo no Brasil,
ela vai chegar a ser suficiente para o consumo interno no século XX. Então, imagina, né, quando Minas, né, na colonização de Minas, no descobrimento dos metais, o deslocamento, né, das pessoas era via navio. Então, a farinha de trigo, que começa a sua história na África e chega na Europa, ela vem para Minas, né, chega no Brasil de navio e depois chega essa farinha no lombo de mulas. Então, imagina a qualidade dessa farinha, ela chega numa qualidade muito ruim. Então, os colonizadores, os escravos que aqui chegaram, né, eles tiveram que se adaptar às farinhas que aqui existiam, que era a farinha, né, as farinhas à base de fubá e as farinhas à base de mandioca. Por isso que a gente não consegue incluir o pão nesse primeiro momento como uma quitanda. As nossas quitandas, elas estão sempre na base do milho ou da mandioca, que eram as farinhas que aqui, outras farinhas que depois se tornaram punks, né, em função do consumo, igual a farinha de araruta, que era uma farinha extremamente consumida. Hoje você encontra no mercado central, mas são poucas as lojas. Existe uma tentativa de resgatar essas farinhas pelo sabor, pela questão nutricional e, claro, pela história delas, né? Os quitutes, a gente pode considerar que são doces, quase tudo doce. E as quitandas não. A gente tem o pão de queijo que é salgado, os biscoitos de polvilho que são salgados, as pamonhas salgadas. Então, não necessariamente a quitanda é doce. Ela acompanha café, mas ela pode ser salgada, enquanto os quitutes a gente tem essa definição mais para pequenos doces. A gente já volta para conhecer a família da Míria, que mantém a tradição do biscoito tareco. Na casa da Míria, em Gromogol, no norte de Minas, o biscoito tareco está na família há 4 gerações. Sabiam que tem plantação de uva aqui no norte de Minas? Olha isso. Essa paixão pela cozinha, ela vem desde cedo. Ainda muito pequena, eu já inventava cozinhar. Minha mãe colocava para mim um banquinho, né, perto do fogão de lenha, e eu já cozinhava com 7 anos de idade. E com 9, 10 anos eu já fazia comida para todo mundo na família, já fazia doces. Você costuma cozinhar com sua mãe ou? Sim. Ontem mesmo a gente estava fazendo salgado junto e eu falei, mamãe, eu quero que você faça para mim uma receita que para mim só da senhora que é bom. Comida tem isso, né, de deixar uma memória, né? Afetiva, né? A memória afetiva. Você come e você lembra, né? Remete o gostinho de quando você era criança, que a mãe fazia, né? Tem muito isso. O tareco, ele tá na família há 4 gerações. A minha bisavó, ela trabalhava com a baronesa, né, a baronesa do café, aqui em Gromogol, e a minha bisavó já gostava muito de cozinhar. Então ela aprendeu a fazer o tareco e outras quitandas com a baronesa, passou para minha avó, Ana Bicalho, e a minha avó ensinou a minha mãe e eu aprendi com a minha mãe. Muita gente encomenda para levar para outros estados, né? E todo mundo que come, que chega e quer experimentar, que chega para tomar um café em casa, que chega para merenda, né? Todo mundo gosta, né? E até hoje eu não conheço ninguém que tenha falado comigo assim, eu não gostei do tareco. Nem vamos falar, né? Todo mundo gosta.
Minhas filhas também, né, igual a mim, já tem essa questão da paixão pela cozinha. Elas também são apaixonadas, então elas também já estão aprendendo a fazer quitandas, doces, bolos e o tareco, né? Tá no DNA de vocês, tá no sangue, Sim, né? tá no sangue. O que eu sinto pela cozinha e pelas coisas que eu faço é amor mesmo. Pra dar certo tem que pôr amor, né? Tem que colocar amor. A gente tem uma cultura do Brasil rural da merenda. Então assim, o pessoal levantava muito cedo, trabalhava, almoçava e assim que retirava o almoço da mesa, colocava uma merenda ali, uma quitanda que ele tinha em casa, um biscoito, um doce, uma geleia, e essa mesa ficava montada durante o dia até o jantar. E aí, antes do jantar, eles retiravam essa merenda e serviam o jantar. Com o tempo, foi substituindo essa cultura da merenda e hoje as pessoas reconhecem como lanche, o lanche da tarde. E aí a gente está desenvolvendo um projeto para poder resgatar e valorizar a cultura, a culinária regional, né? Que é esse resgate da merenda, o resgate das quitandeiras, que na cidade tem muitas quitandeiras que fazem muitas quitandas. Elas têm o hábito de fazer a quitanda e entregar em casa, ou às vezes saem na rua com cestas para vender. E entre essas quitandas, uma das mais famosas, ou a mais famosa, podemos dizer, que é o tareco. E a ideia é essa, é resgatar essa ideia da merenda e valorizar, para que isso, né, essa riqueza, ela permaneça, ela continue. Em Gromogol, todos pedem tareco, né, mãe? Ele é o queridinho. E o senhor, como é que fazem com duas cozinheiras de mão cheia, hein? Você vê, por isso que eu tô meio gordinho, né? Sempre a gente almoça assim em torno de 11 horas até meio-dia, né? E a merenda sempre é assim às 3 horas da tarde, né? Lá para as 3h30 começa na merenda, mas se não tiver o tareco, a gente sente falta, né? Não valeu a merenda, né? Preferência com esse copinho? Com esse copinho. Esse é o mais gostoso, né? É porque o café não esfria. A família da Miriam tá aqui. Eu sentei aqui na ponta porque eu quero provar o tareco. Vamos ver. Olha que bonitinho. É igual um pé de galinha mesmo, gente. Ele é macio. E desmancha na boca. Muito bom, Miriam. Tô entendendo, viu? Por que não pode faltar o tareco? Que bom que você gostou. Delícia. Vou tomar um cafezinho agora. Que bacana, né, gente? A família mantendo viva a receita dessa quitanda tão gostosa. No próximo bloco, vamos fazer aqui a nossa receita. Agora vamos fazer a receita do biscoito tareco. Essa receita é muito fácil de fazer. Já separei aqui todos os ingredientes. Nós vamos usar farinha de trigo, polvilho doce, que também pode ser substituído por amido de milho, ou então fécula de mandioca. Vamos usar açúcar, um queijo parmesão ralado, ovos, manteiga e fermento. Nós vamos começar misturando os ingredientes secos em um bowl. Vamos colocar também a mesma medida, 180 gramas de farinha de trigo e 20 gramas de fermento em pó. Vamos misturar todos os ingredientes secos. Observe que nesse momento, se o seu queijo
tá realmente integrando com os outros ingredientes secos, tá? Para que ele não embole na hora que a gente for colocar os ovos e a manteiga. Fininho, desmanchando, tá vendo? Não pode ter nenhum bolinho, gruminho. Então, se o seu queijo estiver muito úmido, isso pode acontecer. Então, dê preferência aí por um queijo bem sequinho, no ralo fininho. Eu ralei naquele ralo bem fininho para poder conseguir misturar bem com a farinha e com o polvilho doce. Depois que os secos já estão bem misturados, tá vendo? Eu vou agora adicionar a manteiga. E aí, nesse momento aqui que a gente coloca a manteiga, nós vamos fazer uma farofinha. Aos pouquinhos, a gente vai, olha, misturando. Essa é a textura. Depois que eu consigo, olha, integrar a manteiga nos meus ingredientes secos. Agora nós vamos adicionar os ovos. Eu separei aqui 2 ovos, mas esse momento é muito importante a gente observar por causa do tamanho do ovo. Se for um ovo muito pequenininho, pode ser que no lugar de 2 a gente precisa de 3. Então eu já deixei reservado aqui, olha, um ovo a mais. Então nós vamos misturar os ovos e vamos perceber se a gente conseguiu atingir o ponto da massa para poder modelar esse biscoito. Se eu perceber que ainda ficou seco, a gente vai precisar de adicionar mais um ovo. A gente vai amassando de fora para dentro. Olha, já estou percebendo que nós não vamos precisar de mais um ovo nessa receita, não. Essa receita não precisa escaldar, porque ela não leva óleo, ela leva só a manteiga e os ovos. E ela é muito rápida, gente. Veja só, já está pronta a massa do nosso biscoito. E esse aqui, gente, que é o ponto certo. Veja só, o ponto certo é quando eu consigo fazer essa bolotinha aqui na minha mão, olha, e a massa não gruda mais. Tá vendo? Ela tá bem maleável, mas não está muito molenga. Esse aqui, olha, é o ponto certo, ok? Agora que a minha massa já chegou no ponto de modelagem, nós vamos virar ela na bancada. Para que ela não agarre na bancada ou no seu tapetinho, eu uso esse tapetinho aqui, olha, de silicone, porque a minha bancada é porosa. Mas quem gosta de usar a bancada, não tem problema nenhum, pode usar a bancada. Eu vou virar minha massa aqui no meu tapetinho. Lembrando que esse tapetinho, ele é super útil, super prático de trabalhar com ele. Você pode encontrar ele em qualquer casa que vende utensílios de cozinha, pode comprar pela internet. É um tapetinho super prático para poder sovar pães, abrir biscoito. Então já está pronto aqui a minha massa. Antes de começar a modelar os biscoitinhos, vou colocar o forno para esquentar, ok? Como eu vou usar um forno elétrico, eu vou colocar 180 graus. Se eu fosse usar o forno convencional, seria 200. Mas aí você vai observando, né? Porque cada forno tem aí uma temperatura diferenciada. É legal a gente observar isso, ok? Então eu vou ligar o meu forno. Enquanto o forno vai esquentando, eu vou começar a modelagem do meu biscoito. Vou fazer aqui, olha, uma bolinha. Coloquei aqui, olha, uma quantidade de massa na minha mão, aqui couber na palma da mão. E aí nós vamos fazer aqui, olha, um rolinho com essa massa. A gente faz um rolinho, tenta fazer um rolinho assim o mais homogêneo possível, tá? Porque chegou o momento da gente determinar aqui o tamanho do biscoito. Esse tamanho também, gente, cada um vai escolher o seu tamanho, né? Você vai querer redondo, você vai querer comprido.
Eu vou ensinar para vocês dois tipos de modelagem. Um quadradinho e o outro usando um modelador no formato de florzinha. Mas você pode fazer o formato que você quiser, ok? Vou ensinar aqui uma forma bem prática e rápida de modelar esse biscoito. A gente faz aqui esse rolinho, tenta fazer ele assim o mais homogêneo possível. E depois a gente vem com um rolo. Se você não tiver o rolo, não tem problema nenhum, tá? Mas a gente vem com o rolo e vai, olha, achata esse nosso rolinho, ok? Se você não tiver um rolo, você pode fazer com as próprias mãos, você vai amassando, vai ajeitando aí o formato. Se você vai comercializar, o ideal é que você faça todos os biscoitinhos do mesmo tamanho, né? Quando a gente vai comercializar o biscoito, ele tem que ter um padrão. Mas se você não vai comercializar, pode ser feito assim mesmo, no olho, igual eu vou fazer aqui agora, ok? Então, depois que eu já tenho essa tira, eu vou cortar o biscoito. Chegou o momento da gente definir qual vai ser o tamanho do meu biscoito. Vou tirar essa pontinha aqui, as duas pontinhas. Vou fazer aqui, olha, a primeira definição do tamanho do meu biscoito. Eu vou querer o biscoito deste tamanho aqui. Se você quer padronizar, basta você tirar e marcar na sua tira. Ou então você pode ir fazendo a sua medida assim no olho, igual eu fiz aqui a minha, ó. Eu consegui fazer todos do mesmo tamanho, tá? Mas se você vai comercializar, você pode ir medindo. Vou colocar aqui, olha, no tabuleiro. Eu coloquei esse papel vegetal aqui para que o nosso biscoito não grude, mas você pode só untar o seu tabuleiro. Vou colocar aqui os quadradinhos e uma dica importante, nesse momento, você tem que manter um distanciamento, olha, de mais ou menos 1,5 dedo, para que o biscoito não grude, porque ele vai crescer, né? Nós colocamos fermento na massa e aí ele pode grudar um no outro. Então, o ideal é que a gente dê um espacinho entre um biscoito e outro. Nesse momento você pode também fazer vários tipos de modelagem, pode fazer redondinho. A gente encontra no supermercado, né, aquele pacote do biscoito tareco e ele é redondo. Eu fiz aqui no nosso formato tradicional, que é um quadradinho, que ele vai crescer. Bom, depois de modelado o biscoito, eu agora vou levar o biscoito ao forno, ok? Esse biscoito, gente, assa muito rápido, então quando o biscoito estiver no forno, fiquem atentos, é em média de 8 a 12 minutos. É importante não deixar passar de 12 minutos, porque senão o biscoito tareco desidrata e aí vai ficar aquele biscoito quebradiço, dissolvendo, né? Ou então ele pode ficar até amargo se você deixar torrar muito a parte de baixo. Enquanto o nosso biscoito tareco quadradinho está no forno assando, vamos fazer agora uma outra modelagem. A modelagem usando cortador de florzinha. A criançada adora esse formato, né? Agora que o meu biscoito de florzinha já está todo modelado, vou fazer aqui uma brincadeira, fazendo um furinho no meio do biscoito para lembrar de fato uma florzinha. Para isso eu estou usando aqui, olha, um canudinho. Enquanto isso eu vou dar uma olhadinha no nosso biscoito que está no forno. Olha que maravilha, o nosso biscoito já está bem assadinho e dourado, do jeitinho que eu falei com vocês. Vou aproveitar que eu abri o forno e vou colocar o biscoito de florzinha. O aroma desse biscoito está maravilhoso, um amanteigado misturado com polvilho doce, tá de dar água na boca.
para um lanche da tarde. Ficou uma quitanda maravilhosa. Experimentem. Um lanche bem mineiro. Quer ver essa receita de novo? Entre no nosso canal no YouTube. A gente se vê no próximo programa.